Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a este canal RCCBH Oficial. Neste encontro diário que fazemos através da Lexio Divina, peço a você que divulgue, ative o sininho, compartilhe, para que você possa ser lembrado de toda a programação da Renovação Carismática Católica e também ser um evangelizador. Então não esqueça de compartilhar e de ativar o sininho. Hoje é dia 13 de março de 2022, segundo domingo da Quaresma. Estamos fazendo este caminho do tempo quaresmal. A leitura está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Lucas 9, 28 a 36. Então, tracemos sobre nós o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, pedir ao Espírito Santo que venha em nós, abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para acolhermos a palavra de Deus, para acolhermos todo o ensinamento que Ele quer nos dar. Então vamos para o primeiro passo da leitura, da Lexio Divina, da leitura orante, que é a leitura do texto. Passados uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, era Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E neste primeiro momento, a gente faz todo um caminho de recordar o que acabamos de ler, né? Então vamos para este momento de recordar tudo aquilo que o texto está dizendo. Então primeiro Jesus se retira para orar e leva com ele Pedro, Tiago e João. Retira para orar numa montanha. Enquanto Jesus estava orando, o rosto de Jesus se transformou e suas vestes ficaram brancas, resplandecentes. Conversava com Jesus no alto do monte, mais 2 personagens, que eram Moisés e Elias. E enquanto estavam conversando, os discípulos adormeceram, pegaram no sono, E ao acordar,
eles presenciaram a glória de Jesus. E ali Pedro então se aproxima de Jesus e fala com ele, que é muito bom estar ali, que ele poderia fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Nesse exato momento, uma nuvem envolve os 2 personagens, Jesus, Moisés, Elias e Jesus, e desta nuvem sai uma voz. A voz que diz: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." Enquanto esta voz ressoava, enquanto essa voz estava ali latente, no meio de Jesus, de Pedro, Tiago e João, Jesus se sentiu sozinho. E ali os discípulos calaram, e não disseram nada daquilo que eles tinham visto. Vamos para o segundo passo, que é a meditação. O que esta palavra diz para mim e para você? Como eu sempre digo, a palavra é viva e eficaz e ela é pessoal. Jesus fala particularmente, pessoalmente, comigo e com você nesta manhã. Bem, mas para que a gente possa entender esse texto, a transfiguração, dentro desse período quaresmal, a gente precisa recordar outros 3 momentos que foram 3 domingos passados, a leitura deles. Num primeiro momento, é a confissão de Pedro, é a profissão de fé de Pedro. Um segundo momento é o primeiro anúncio da paixão de Cristo aos seus. E no terceiro, as exigências do discipulado. Aí a gente consegue entender, no período da Quaresma, este texto da transfiguração, porque neste texto também Jesus estava ouvindo aquilo que Moisés e Elias estavam falando sobre a paixão de Cristo, sobre o que ia acontecer, a morte de Jesus, que aconteceria em Jerusalém. Bem, ao recordarmos estes 3 momentos, agora a gente pode dar mais um passo no entendimento para que a nossa reflexão, a nossa meditação, fique embasada nesta palavra que o Senhor nos traz. Bem, o que está acontecendo? Que Jesus escolhe dos seus discípulos 3 representantes. Ele não foi ao monte para que ele sabia o que poderia acontecer ali, ele só levou 3. Ele escolheu 3 para o acompanhar, lá na montanha para poder rezar. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco, Ele escolhe alguns para a missão que vai entregar, Então foram para lá. Bem, o que acontece com esses 3 escolhidos? Eles não conseguem ficar o tempo todo ali com Jesus rezando e adormecem. Humanamente, nós somos assim. Nos preparamos para a oração, sabemos do nosso chamado, sabemos que fomos escolhidos para uma missão, e vamos à montanha, vamos fazer a nossa oração e adormecemos. A nossa natureza faz com que isto aconteça. Mas ao acordar, eles vislumbram a glória de Deus. A glória de Deus em Jesus. Bem, aquele momento, eles presenciam o profundo mistério de Jesus. O mistério da paixão, morte e depois vão experimentar a ressurreição. Mas ali na transfiguração, eles viram, presenciaram o que aconteceria. Bem,
presenciar a glória do Senhor, todos nós queremos. Sermos transfigurados, viver aquele momento no Monte Tabor, todos nós queremos. Tanto que eles falaram, aqui está muito bom. Ficar aqui com o Senhor está muito bom, com Elias, com Moisés, e faz a proposta das tendas. Mas o Senhor os levou para que eles também descessem a montanha e voltassem à planície. Porque é este o movimento. Subirmos ao monte, o que significa montanha? A oração. É este o convite maior. Irmos para a montanha, para o momento da oração. Porque é lá que vai ser revelado, é neste momento de oração que o Senhor fala conosco. Nos mostra tudo que a gente precisa saber, mesmo que custe menos. Mesmo que a gente não dê conta de ficar o tempo, até num propósito, por exemplo, na quaresma, O jejum, a oração, a abstinência. Quantas vezes a gente faz aquele propósito e a gente não dá conta. Mas o Senhor está ali com eles. O Senhor está conosco, sabe da nossa fraqueza, tanto que Jesus desce com eles. Jesus não os abandona, Mas lá eles tiveram outro ensinamento. Este é meu filho amado, escuta-o. Ouve o que ele diz. Ouve o que ele vai ensinar. Bem, esta é a primeira pergunta. Onde e quando, como você se encontra com o Filho amado de Deus? E aí, na sequência dessa pergunta, onde, quando, como você o escuta? E o ato de ouvir aqui não é só o ato de entrar dentro dos meus ouvidos, guardar no meu coração. Precisa o terceiro passo, ação. Porque senão não adiantou nada aquilo que o Senhor me disse. Eu disse as exigências que o Senhor fez para nós como discípulos. Então, primeira coisa, onde e quando você se encontra com o Filho amado de Deus e o escuta. A segunda meditação. Você, ao encontrar com Ele, assim como nós estamos agora neste momento, nós temos a disposição de voltarmos à planície? De voltarmos com aquilo que ouvimos e aprendemos e colocar em prática? É um segundo momento de reflexão. É um segundo. Os discípulos calaram e não deram conta de falar mais nada. Muitas vezes, diante daquilo que o Senhor nos mostra, impacta de uma tal forma que a gente fica sem resposta. Ou dizendo melhor, a gente às vezes fica sem chão. E quando isso acontece, mostra que essa palavra é eficaz, porque tirou você do seu centro e o se colocou e te colocou e me coloca e o coloca de joelhos diante dele. De joelhos diante dele. Bem, diante desses momentos nossos de meditação e reflexão, quero saber de você se você retira um tempo para este Monte Tabor. E aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a oração. Faz a oração com o Salmo 26, especialmente no versículo 7. Escutai, Senhor, a voz da minha oração, tende piedade de mim, ouve-me. Faça esta oração. Medite o Salmo 26, comece do versículo 7. Escutai, Senhor, a voz da minha oração.
porque a oração é pessoal. Eu não sei como que esta palavra chegou ao seu coração. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Então peça a Ele que diante desse mistério você se dispõe a mudar o seu jeito de agir, o de sentir, o de falar, a buscar este momento da montanha com Ele. E no último passo, a contemplação, né? É este lugar que você vai escolher, se você já tem, que você vai fazer mais usos, mais vezes buscar este cantinho, né, de oração. Porque é ali onde o humano e o divino se fundem. Quando eu estou no momento de oração, né, faz este encontro de uma forma tão perfeita. Esse encontro meu humano com o divino, funde e o Senhor acolhe. Se prostra, tira um tempo para a sua oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom domingo, uma santa semana. Até o próximo encontro.